Bênção de Deus. Então, meus amados, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos mais uma vez, né? Para mais uma reunião de homens. E hoje, com certeza, vai ser diferente, né? Vai ser, a gente chama isso de investimento, né? Um discipulado. Porque, como nós não estamos com visitantes hoje, é bem possível que o Espírito Santo vai direcionar tudo de algo muito específico para nós aqui, né? Com certeza já não vai ser um suco, vai ser um arroz com feijão. Mas o Espírito Santo aqui vai conduzir tudo, né? Ele já colocou uma mensagem no meu coração e ele com certeza vai direcionar. Mas antes disso a gente vai estar orando, né? Para não perder o costume. E depois adorando. Amém? E eu espero que muito breve vocês possam estar aí preparados aí para fazer uma oração, né? E partilhar também. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Quero te dar graças, Pai, por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome. Te agradecer, Pai, pela vida do Pedro, do Nunes, do Lucas, Pai, que estão aqui nesse lugar, Pai. Sabemos que o Senhor está conosco, o Senhor começou uma grande obra nas nossas vidas e o Senhor é fiel para completar, Pai. Tua palavra diz, Senhor, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. E nós queremos reconhecer essa verdade nessa noite e convidar o Teu Espírito Santo mais uma vez para estar nos guiando, nos conduzindo, a fim de que a Tua vontade seja feita na terra como é no céu. É a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, queridos. Vou cantar aquela música É Ele. Deu vontade de cantar essa música, faz um tempinho que a gente não cantou mais, né? E eu gosto dessa música porque ela fala de João Batista, né? João Batista, ele tinha essa missão de preparar o caminho do Senhor, né? De preparar o caminho de Jesus. Foi ele que batizou Jesus Cristo, né? E ele que preparou o povo para receber a mensagem de Jesus. E a mensagem dele e de Jesus eram idênticas, né? Quando ele começou o ministério dele, ele usava palavras como arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, né? E Jesus Cristo muitas vezes também utilizou essa frase, né? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, os dois tinham um discurso muito semelhante, eles eram primos, né? E a exemplo do João Batista eu sempre digo, né, que hoje nós, como igreja, temos a mesma missão de João Batista. Só que a diferença é que João Batista, ele preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus. E nós estamos preparando o terreno para a segunda vinda. Porque esse mesmo Jesus que um dia esteve aqui na terra, ele vai voltar, né? E a nossa missão como igreja, até a volta de Jesus, é plantar sementes, cumprir o ID, né, de Jesus, pregar o Evangelho, procurando alcançar o maior número de almas, para que quando Jesus voltar, elas possam subir juntamente conosco. Se é que vamos perseverar até o fim, né? Que a palavra de Deus diz, se perseverarem até o fim, serão salvos, né? Então, nós, em primeiro lugar, nós que estamos aqui, nós precisamos perseverar, né? Mas eu dou graças a Deus porque todos os que estão aqui nessa noite têm perseverado, né? Embora que todos nós aqui, com certeza, temos as nossas guerras, né? Eu comentava com o Lucas ontem à noite, a gente foi comer uma pizza depois do culto, né? Eu estava comentando com o Lucas, ninguém tem ideia, né, dos bombardeios que eu recebi na minha mente para desistir na última semana, especificamente a última semana, ao ponto de eu não conseguir dormir, de tão assim, de uma perturbação mental mesmo, uma coisa diabólica, para ser bem assim, curto e grosso, né? Porque era tão forte, que eu só realmente não desisti, porque eu sempre tive um sonho, né, de ter um ministério itinerante, de ficar servindo outras igrejas, né? Não pastorear uma igreja local, mas ficar por aí viajando e pregando em tudo que é igreja. Eu sempre tive esse sonho, né? Mas Deus nunca disse para mim que eu ia fazer só isso. Pelo contrário, Deus sempre
deixou claro que ele me chamou para ser pastor de um povo, de um rebanho. E essa situação de visitar e pregar em outros locais, isso é um acréscimo, né? E Deus, ele concede esse desejo do coração da gente. Por quê? Porque, assim como todos aqui, aqueles que estão acostumados a comer ou uma marmita ou a comida da esposa, se você comer todo dia marmita ou todo dia a comida da esposa, por melhor que seja, lá uma vez ou outra você vai querer sair, dar uma volta no restaurante, fazer uma coisa diferente, né? Que nem a gente que ontem foi na pizzaria. Por quê? Para quebrar um pouco da rotina, né? Para sair um pouco da rotina, mudar o cardápio, o menu. E isso é bom para o casamento, é bom para a família, é bom para a gente, né? Poder experimentar uma comida nova e outros ares. E espiritualmente falando, não é diferente. Eu posso ser o melhor pastor do mundo, eu posso ter a melhor mensagem do mundo. Se eu ficar pregando todo domingo durante uns 2, 3 meses é só o pastor Christian, as pessoas cansam. Não é porque as pessoas são ruins, ou porque a palavra não é muito boa. É porque é normal da nossa estrutura. Nós, como seres humanos, a gente precisa de tempos em tempos um ar novo, um alimento diferente. Então, para isso que Deus levantou apóstolos, pastores, profetas, mestres, evangelistas, e nós não temos isso tudo na nossa igreja hoje, né? E precisa. Para quê? Para que essa junção de pessoas com dons diferentes possa edificar o corpo. Agora nós vamos ter o encontro das águas, onde a gente tem um monte de gente diferente ali. Então vai ser um prato cheio, né? Eu provavelmente vou dar uma pregadinha, talvez no último dia, ali uma pinceladinha ali dos 15, 20 minutos. Mas é tudo gente de fora que vai estar pregando, né? Então, isso faz parte, né? Então, da mesma forma, quando eu sou convidado para pregar numa outra igreja, para aquelas pessoas que estão lá, que não estão acostumadas comigo no dia a dia, para elas é uma novidade, né? É um alimento diferente, é um pastor diferente, né? Para elas é bom. Assim como para vocês, daqui a pouco eu convidar alguém de fora para vir pregar ali, também é bom, que dá uma mudada, sai da rotina, vê um sangue novo, e isso faz parte, né? Isso é normal, né? Então, eu creio que Deus, sabendo de tudo isso, Ele tanto concede o desejo do meu coração, de vez em quando dar uma pregadinha em algum lugar diferente, como Ele também vai conceder o desejo do coração da igreja e daqui a pouco trazer alguém diferente para pregar no nosso ministério, entendeu? Porque não tem como uma única pessoa edificar a igreja. Não existe isso. A Bíblia deixa claro, Deus levantou apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas. São várias pessoas com dons diferentes, talentos diferentes. Eu escuto pregação de pastor, eu escuto pregação de mestre, eu escuto pregação de evangelista, eu escuto pregação de apóstolo, eu escuto pregação de profeta. Por quê? Porque, claro, tudo selecionado a dedo, né? Eu não escuto qualquer pessoa. Tudo direcionado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque uma pessoa só não vai conseguir edificar a minha vida, por melhor que ela seja. Eu tenho o meu apóstolo, que é a pessoa que Deus escolheu. É a pessoa que eu procuro escutar sempre. Mas eu não vou escutar só ele. Por quê? Porque eu sei que ele não é a última Coca-Cola do deserto. Né? Ele não é o cara que tem todos os dons e todo o conhecimento. Assim como eu não tenho, mas ninguém tem. Então a verdade é que nós dependemos de todos para que haja edificação do corpo. Mas isso passou pela minha mente, essa possibilidade, e assim foi um bombardeio infernal, né? Infernal ao ponto de eu só não desistir e permanecer firme até ontem à noite, quando a gente teve uma reunião definitiva, onde a gente pôde, como diz o italiano, sacramentar. Então vamos avançar, vamos continuar, agora é uma nova formatação, vamos eleger uma nova diretoria, mas é um novo momento, vamos para cima. Para chegar até ontem à noite, só Deus sabe quantas guerras na mente, quantos pensamentos que eu tive que vencer, eu, a minha esposa. Então, só debaixo de oração, de jejum, e para poder chegar até ontem à noite. Né? Agora, hoje eu estou aqui, eu estou relaxado. Né? Que tinha que ser decidido, já foi decidido. Então, agora a gente não vai ser marica, né? Tipo, toma uma decisão e volta atrás. Não dá mais. Né? Agora a gente, como diz o gaúcho, tem que vestir as calças. Né? Mas até ontem à noite essa possibilidade existia.
porque dependendo da reação da igreja, ou até mesmo daquilo que Deus colocou no coração das pessoas, a gente poderia tomar uma outra decisão. Né? E estaria tudo certo. Por quê? Porque a gente entende que nós não somos dono da igreja. Ainda hoje eu conversava com a minha mãe, pelo WhatsApp, né? Nós não somos donos da igreja. A gente está aqui para servir. Né? Então amanhã pertence a Deus, a gente tem que viver um dia de cada vez. Mas nós sabemos perfeitamente que temos um chamado, há uma responsabilidade sobre os nossos ombros, e ai de nós, né, de não de menosprezar a igreja de Jesus, desprezar a igreja de Jesus, não tratá-la com honra, não amá-la, né? Então ai de nós, né? A Bíblia diz, não me lembro agora se é Ezequiel ou Jeremias, né? Ai dos pastores, né? Ai dos pastores que dispersam o rebanho. Né? Então isso é muito perigoso. Há uma responsabilidade sobre nós. Né? Assim como nós também não podemos jamais rejeitar ou desprezar a igreja de Jesus. Né? Porque até mesmo pessoas na igreja que são consideradas assim extremamente problemáticas, ao qual a Bíblia muitas vezes chama isso de joio. Né? A Bíblia tem uma passagem na Bíblia que fala sobre o joio e o trigo. O joio e o trigo numa plantação eles são muito parecidos, são muito idênticos. Mas todo mundo aqui sabe que o que presta realmente na colheita é o trigo. O joio é uma planta idêntica, mas ela não serve para nada. Ela é palha, pura palha. Não dá para comer. Né? E assim tem pessoas na igreja, muitas vezes, que estão ali só para causar problema, intriga, confusão. Elas não querem nada com nada, não fazem nada, não produzem nada. E estão ali só para, muitas vezes, causar problema mesmo. Então, até essas pessoas, Jesus Cristo disse que a gente não tem o direito de removê-las. Ah, não, eu estou identificando lá, então eu vou lá e vou tirar essa pessoa. Eu vou expulsar. Jesus disse que eu não posso fazer isso. Eu tenho que deixar o joio crescer com o trigo e no momento da ceifa, que eu interpreto também que de tempos em tempos Deus executa juízo sobre a igreja, né? Quando Deus muitas vezes traz uma palavra mais severa, que nem sempre é para todos, mas para pessoas específicas, né? Então, quando vem esses juízos, Deus vai se fazendo a separação. Né? O próprio Deus vai fazendo a separação. Mas isso não compete a nós. Né? Isso é tarefa do Espírito Santo. Então, nós não podemos desprezar ninguém, rejeitar ninguém, fazer exceção de pessoas. Temos que tratar todo mundo bem, independente de raça, de cor, de classe social. Todo mundo merece ser respeitado, amado, valorizado e precisa se sentir pertencente. A pessoa que chega num lugar como esse aqui numa célula, ela tem que se sentir aqui como parte da família dela. Né? O melhor ainda, uma família melhor até do que a dela, né? Porque às vezes tem gente que chega aqui que nem família tem, né, Lucas? Então, ai de nós, né? Assim, tipo, tratar mal, né? Ou desprezar, não der atenção devida às pessoas que vieram. Então, eu até imagino essa célula de hoje aqui, essa célula está marcando até o início do novo tempo, né? Infelizmente o Léo agora não está com a gente. Então, realmente, em todos os aspectos, é uma nova fase. E essa nova fase nós precisamos começar certo. Né? E uma das coisas que o Espírito Santo já está direcionando aqui, né? A gente tem muito claro na nossa mente, as pessoas que chegarem aqui e que chegarem no culto, elas precisam se sentir amadas. Graças a Deus, aqui na casa do Nunes, eu duvido que alguém algum dia não se sentiu amado aqui. Eu duvido. Porque todas as células a gente procurou tratar todo mundo bem. O Nunes, eu quero parabenizar, né? O Nunes e a Indianara por muitas vezes essa iniciativa de poder fazer uma comidinha, coisa que ninguém obrigou vocês a fazer, mas foi uma iniciativa de vocês. Né? Às vezes, alguns puderam contribuir, na maioria das vezes não, né? E não dá nem para exigir isso das pessoas, porque também assim como foi uma iniciativa tua, né? Mas lá no fundo a gente às vezes até cria uma expectativa, né? Mas de qualquer forma, parabéns para vocês, né? Isso são, embora não seja obrigatório, mas acaba somando pontos. Né? Soma pontos, porque eu estava saindo de casa, olha como é que as coisas são dirigidas pelo Espírito Santo. Eu estava saindo de casa agora, eu peguei um trechinho da aula, que a minha esposa está fazendo uma aula online,
com várias mulheres, onde elas estão aprendendo sobre um curso chamado Experiência do Lar. E ali elas estão aprendendo como que ser uma mulher do lar mesmo, como que uma esposa ela tem que funcionar, como esposa, como mãe, né? Esse é o curso que ela está fazendo. Está aprendendo para poder depois repassar para as irmãs da igreja, né? E a aula de hoje, ela estava falando sobre a importância da mulher preparar o alimento. Porque hoje, uma grande parte da geração atual, as mulheres não fazem mais comida. É tudo delivery. Tudo é delivery. Né? E nada contra, nós temos uma pessoa aqui que, em nome de Jesus, vai abrir um delivery. E não tem nada de errado. Só que ela estava explicando que uma comida comprada de fora nem sempre vai causar uma marca de memória na vida de um filho. Às vezes pode, meu filho, por exemplo, ele gosta, né? Ele adora comer a comida lá do McDonald's, né? Gosta de pizza. Né? A geração de hoje é a geração do delivery, não tem como negar. Eles gostam de sushi, gostam de pizza, gostam de McDonald's, gostam de lanche, gostam de batata frita, né? Então é a geração do delivery, não tem como negar. E eu sei que o meu filho fica feliz, né? Quando a gente para lá no McDonald's para comprar um lanche para ele, que ele gosta, ela tem um determinado nuggets lá que ele gosta. Ok, mas quando a própria mãe, o filho vê a própria mãe cozinhando, aquele temperinho, parece até que tem uma mágica ali, né? Porque o jeito que a mãe prepara a comida, parece que ela tem o poder de fazer o filho e o marido sentir. E para pessoas que têm a linguagem de amor, o servir, ela se sente amada quando a esposa está fazendo a comida para ela. Está dando para entender? Né? Não é que o filho não vai se sentir amado pelo pai ir lá encomendar um delivery. Não é isso que eu estou falando. Mas ele vai se sentir... É diferente. Quando a mãe está fazendo a comida para o filho, ele sente, a mãe tirou um tempo para dedicar para mim. Ela está preparando a comida para mim. E o marido é a mesma coisa. Eu já tive experiência de fases que a minha esposa ficou muito tempo sem cozinhar e eu confesso, fez falta. Eu senti que fez falta. Né? E se isso aconteceu comigo, com certeza acontece com outras pessoas. Por que eu estou falando tudo isso? Para mostrar como que uma comidinha numa célula faz diferença. Agrega, conta ponto. Não é obrigatório, mas conta ponto. Né? E aí, aproveitando esse embalo do Espírito Santo, como nós estamos aqui hoje só a liderança da célula, pode-se dizer, quando houver outras situações que o Nunes oferecer, uma comidinha e tal, enquanto a célula for aqui, né, finalmente podemos multiplicar e ter outras células, havendo possibilidade, não é uma obrigação, tá? Não se sintam cobrados e nem obrigados, mas havendo possibilidade, faz uma ofertinha ali, contribui, né, para a gente estar ajudando, para não ficar pesado sempre sobre a mesma pessoa. Eu confesso que às vezes que eu não pude ofertar porque realmente eu não tinha. Realmente não tinha. Eu sou uma pessoa que eu vivo da fé, pode-se dizer, né? E dependo da venda, dos colchões, né? Tem semana que Deus abençoa, mas tem semana que é só graça, né? Então, tem dia que a gente tem dinheiro, tem dia que não tem, né? Mas, dentro da possibilidade de cada um, amém, queridos? Para a gente estar honrando esse casal que está nos honrando, cedendo a casa deles. Eu tenho certeza que o mais abençoado vão ser eles, né? Porque, biblicamente, tudo que você faz para o reino de Deus, Deus não fica devendo nada para nós. Né? Deus não fica, Deus é muito justo. No tempo certo, Ele tem o seu jeito de retribuir, porque Deus é aquilo que eu preguei no culto ontem, né? Deus é fiel. Né? Ele é fiel. Amém? Então vamos adorar a Deus? Já saiu uma mensagem totalmente inspirada pelo Espírito aí, né? Aleluia. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas. Cada
cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejo ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejo ele traz consigo a sua recompensa. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias.
Aleluia. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Aleluia. Quando eu estava cantando essa música, prestando atenção nessa parte da letra que diz, né? Perdendo tudo por amor e com alegria. Nos últimos anos, eu abri mão de muitas coisas, né? Para poder servir a Jesus. E recentemente eu tive uma perda, mas essa perda não é uma perda de renúncia, foi uma perda financeira, né? Quando o meu carro foi atingido por um cachorro e depois o meu carro foi atingido por um homem bêbado, né? E eu tive que pagar 3 franquias e precisei pagar mais um valor no particular por fora para o latoeiro conseguir deixar meu carro em dia, né? Ainda está faltando os detalhezinhos final, mas o carro já está andando, já está comigo, né? E eu confesso que até na minha mente chegou a passar essa informação, esse pensamento de que isso também fosse uma perda, né? Alinhado ao que a gente está cantando aqui, né? Perdendo tudo. Mas na verdade esse perdendo tudo que a gente canta aqui nessa música, eu interpreto como renúncias. Seguir Jesus implica em renúncias. E tempos em tempos Deus vai pedir sempre, sempre, sempre novos níveis de renúncia, né? Essa decisão que eu e minha esposa tomamos foi mais uma renúncia. Por quê? Porque a partir do momento que a gente aceitou, por mais que eu trabalhe com vendas, por mais que a minha esposa trabalhe no salão de beleza, automaticamente não tem como, a gente vai precisar sacrificar um pouco mais. Vai precisar se dedicar um pouco mais, não tem como, é impossível. Né? A obra de Deus, ela requer da gente, né? Então é mais uma renúncia, é mais uma, né, um desafio. Agora, se a gente fosse interpretar, né, isso que eu passei com o meu carro, né, como perda, porque perda financeiramente foi perda, né? Eu queria dizer para os irmãos, né, que Deus é tão fiel que Ele me deu condições de pagar as 3 franquias, Ele me deu condições de pagar o particular e mais um extra que foi o espelhamento, para deixar o carro zerado, né? Então Deus é tão fiel que Ele já me deu condição financeira de botar tudo em dia, o carro está zerado, né? E a pessoa que estava bêbada já está me devolvendo dinheiro, né? Que destruiu meu carro. Então, só contando isso aqui, pode dizer que um testemunho, né? Um testemunho para edificação da fidelidade do Senhor, que não há nada que a gente perca, ou abra mão, ou se sinta lesado, né, por servir a Cristo, ou por estar no caminho de Cristo, que Deus não seja fiel para restituir, conforme diz a palavra de Deus, né? Ninguém que tenha deixado casa, pai, mãe, amigos, famílias, filhos, por amor de mim, do meu evangelho, do meu reino, né? Jesus Cristo disse que não receba 100 vezes mais, com perseguições e por fim a vida eterna, né? Então, Jesus prometeu 100 vezes mais de amigos, 100 vezes mais de casa, 100 vezes mais de ampliação de família, e eu tenho visto isso, né? Deus ampliando as minhas amizades, ampliando os relacionamentos, né? Me dando a conhecer novas pessoas, e amém, e financeiramente também, Deus fazendo acontecer. Então Deus é fiel, né? Ontem a gente já ministrou um pouco sobre isso, sobre a fidelidade. Nós precisamos ser fiéis porque servimos a um Deus que é fiel, né? Deus que não sofre variação de mudança, né? A palavra de Deus diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do alto, diretamente do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Nosso Deus é um Deus que não muda. Ele é fiel, sempre foi fiel, vai permanecer fiel até o fim. Amém? Dá mais uma salva de palmas para Jesus. Glórias a Deus. Vou esperar o
o Lucas voltar. E aí a gente vai para a palavra. Mas antes ainda, se alguém mais tiver algum testemunho que queira contar, né? Se o Nunes quiser compartilhar dessa grande mudança aí que ele está vivendo, né? Como é que ele está enxergando tudo isso, ele está enxergando como algo bom que Deus está fazendo, né? Deus, às vezes, eu ministrava lá em Tijuca, sábado, sobre o chamado de um profeta chamado Jeremias, né? Quando Deus chamou esse profeta, Deus disse para ele que Deus tinha chamado ele como um profeta para que ele, primeiramente, né, ele arrancasse, derrubasse, destruísse, arruinasse e depois edificar e plantar. Então, assim, às vezes, Deus quer edificar algo novo na nossa vida e plantar algo novo, primeiro Ele quebra o antigo. Ele destrói o antigo, arrebenta o antigo e aí Ele faz tudo novo. Né? Com certeza não foi nada fácil, né? Ter que passar pela experiência que tu passou, né? De ter que fechar o teu estabelecimento, mas pode crer, né? Aqui eu estou sendo profeta agora, nem é pastor, para deixar essa palavra para ti. Pode crer que se tu permanecer fiel a Deus, Deus vai te honrar. Vai ser uma nova fase. Agora pode parecer, né, dispendioso, porque envolve dinheiro, envolve gastos, tem humilhação também nesse processo, né? A gente sabe, mas pode ter certeza, Deus que é fiel, Ele vai te honrar. E tu vai ver que vai valer a pena. É uma nova fase. É tudo novo, né? As coisas velhas ficaram para trás. Na verdade, a gente está se sentindo bem leve, tá, pastor? Bem leve. A gente está sentindo um fardo das costas. Né? Claro, agora vem a parte que, né? A gente tem que fazer a nossa parte, né? Sim. Mas a gente fazendo a nossa parte, daqui a pouco tudo começa a se encaixar mais certo. Né? Mas, tipo, a gente está se sentindo bem melhor do que a gente estava antes. A gente talvez estava com peso nas costas. Né? E falar de farda, sabe se. Uma coisa assim, uma coisa sabe se tava... vai dar, se não vai sobrar tudo. E a cabeça do cara é muito. Agora estou tranquilo, entendeu? Estou bem sossegado. Estou fazendo aqui de um jeito como eu consigo. Uma coisa vai me ajudar aqui, o Lucas vai me ajudar, entendeu? E ali, a hora que eu conseguir, tá certinho, vou começar a trabalhar novamente e eu tenho certeza que Deus vai abençoar. A gente está fazendo tudo certinho. Tentando fazer tudo certo, né? Então não tem como não dar certo. Com certeza. Se não dá, porque não era para ser também. Exatamente. Não, mas Deus é um Deus bom, né? Deus que realiza ações. Eu já mudei bastante nesse meu pensamento. Antigamente eu ficava muito raivado dessas coisas. Já levava pro coração, já xingava. E graças a Deus eu mudei muito nessa parte aí. É Deus, né? Deus mudando a gente, né? Então, amados, nós vamos estar compartilhando uma palavra. Alguém mais quer falar alguma coisa? Lucas, Pedro?